sendo uma pecadora da forma que ela era, Deus mudaria a história dela. E muitas vezes, quantas vezes, nós não acreditamos que o Senhor é capaz para mudar a nossa história. Muitas vezes, nós se desesperamos com coisas mínimas. Qualquer coisa nós já estamos desesperados. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Que atitude que eu vou tomar? E nós muitas vezes não colocamos nas mãos de Deus. Em Salmos 115:16 fala: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então o reino de Deus, ele é tomado com autoridade. Ele é tomado à força, porque Jesus, sendo autoridade, nos deixou o seu legado. E como igreja temos autoridade no reino espiritual. A igreja é tão forte que até as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. O reino do céu não é uma conquista de um esforço físico natural, e sim do sobrenatural. Deus nos constituiu com poder e autoridade para ter domínio sobre toda a terra. Deus deu para seus filhos as chaves que abrem as portas, e nós podemos entrar, invadir o inferno e tomar tudo aquilo que o diabo levou. Quantas creem? Amém. Amém. Jesus tem as chaves do inferno e nós adquirimos por autoridade outorgada por Ele. É um novo tempo. Essa agressividade, essa fé agressiva será acompanhada por uma aceleração da vontade de Deus. Chegou a nossa hora, chegou a nossa estação. É tempo de gritar, fazer a diferença. O reino de Deus chegou. Deus tem nos dado uma estratégia. Deus tem levantado mulheres estrategistas na sua igreja, para que possa ordenar com autoridade profética que o inimigo está paralisado. O Senhor quebrará os grilhões e as cadeias, e nós sairemos livres para servi-lo. Quando utilizamos a autoridade profética, o reino é autenticado e as portas do inferno não se prevalecerão. Amém? Então aqui, Deus nos fez mulheres com estratégias. Muitas vezes nós passamos por situações que nós falamos assim: Senhor, mas como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou conseguir mudar essa situação? E muitas vezes nós achamos que aquilo está perdido, que não há mais jeito. Mas o Senhor nos faz em mulheres estratégicas. E sabe qual é a maior estratégia que Deus nos ensinou? É joelho no chão e oração. Essa é a maior estratégia. Porque contra isso, o inimigo ele não pode. O Senhor fez mulheres para orar. Quando o Senhor fez a mulher, Ele fez a mulher como uma ajudadora. Só que uma mulher intercessora para orar pelo seu lar, para orar pelos aqueles que precisam, para clamar pelo povo necessitado. E o Senhor me deu autoridade para abrir a minha boca e falar com Ele. O Senhor me deu autoridade para sair e levar a palavra aos 4 cantos. O Senhor não me fez mulher para estar apenas em casa lavando, passando, cozinhando. Não. O Senhor me fez mulheres estratégicas, mulheres de coragem, mulheres de autoridade, mulheres de oração. Mulheres para fazer isso que diz a palavra aqui, ó. Para não ter medo de nada. Porque quando nós temos ao Senhor, o inferno ele não se levanta contra nossas vidas, amém? Só que para isso eu tenho que estar com a minha fé ativada. Porque tudo que nós pedimos, tudo que nós oramos, Deus nos concede. Tudo que nós clamamos e pedimos resposta, Deus nos dá. Só que tudo é debaixo de propósito. Eu falo que eu tenho vivido
algo tão extraordinário com Deus. Eu falo que eu tenho vivido um novo tempo com Deus, mas é um novo tempo de mais intimidade com Deus, de buscar mais, de clamar mais. Por isso que nós falamos que nós temos que jejuar, que orar, porque quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne. E quando nós matamos a nossa carne, nós se fortalecemos no espírito. E quando nós se fortalecemos, nós estamos mais preparadas para alcançar o nosso objetivo. E ali Raabe, ela foi uma mulher que ela criou o quê? Uma oportunidade diante daquela situação. E nós podemos também todos os dias criar uma oportunidade diante de situações. Mas para isso eu tenho que estar com os meus olhos espirituais abertos. E eu só vou estar com meus olhos espirituais abertos a partir do momento que eu começar a criar uma intimidade com o Senhor. A partir do momento que eu crer e que eu ter fé, que o Senhor na minha vida, Ele tudo pode. Não há coração que o Senhor não entre. Não há história que o Senhor não mude. Às vezes a gente fala tanto da palavra para uma pessoa e a gente fala assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Nunca não existe. Nunca não existe, porque na palavra de Deus fala que não há impossível para Deus. Não há impossível. Basta eu ter fé. Mas sabe aquela fé de falar, Deus, eu preciso. Senhor, eu quero. Eu falo assim que neste tabernáculo que teve, neste último, eu falo assim que eu vim orar sozinha. E quando eu entrei, eu falo assim que eu rasguei as minhas vestes ao Senhor. Eu me ajoelhei aqui, eu falei, o Senhor falou comigo tremendamente. Porque eu falei, Deus, agora eu e o Senhor, e mais ninguém. E é isso que nós precisamos. E ali, naquela semana, Deus já começou a me responder, eu abri a palavra, Deus falava. Eu recebia mensagens pelo celular e Deus falando. Porque quando eu rasgo as minhas vestes, eu me ajoelho, eu choro nos pés do Senhor, não há nada que Ele não faça na minha vida. Igual eu estava até conversando esses dias que eu falei, olha, muitas vezes a gente fala, conta, né, nosso líder, nosso problema, desabafa. Ele vai te orientar. Ele vai orar pela tua vida, mas a tua história só vai mudar quando você rasgar as tuas vestes diante de Deus e falar, Senhor, é assim, assim e assim. Aí Deus vai começar a mudar a tua história. Deus vai começar a fazer algo novo na tua vida. E as pessoas começarão a olhar para você e falar assim, meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa? Ela era toda errada. Ela era toda quietinha, toda tímida. E olha agora a autoridade que ela fala comigo. O que acontece? Deus que nos dá autoridade. É Deus que nos concede. Só que depende de quem? De mim. Porque se eu não buscar, eu não vou receber. Eu li uma frase esses dias, eu recebi, e essa frase eu achei muito interessante. Porque eu comecei na história de Raabe, e eu vendo que Raabe, ela criou oportunidade diante de uma situação. Ela foi uma mulher estratégica, uma mulher corajosa, uma mulher de fé, de autoridade. E aí, muitas vezes, nós deixamos as oportunidades passarem. E aí, essa frase eu achei muito interessante, que fala assim, não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado e um momento vira uma oportunidade. Você faz a tua oportunidade diante daquela situação, diante daquele momento. E assim que nós temos que ser estratégicas. Deus, Ele preparou este dia de hoje para nos ensinar. Porque Deus, Ele quer derramar mais sobre a nossa vida. Deus, Ele quer fazer mais. Muitas vezes você não está contente no teu lar. Muitas vezes você não está contente no teu serviço. Muitas vezes você quer algo, até conquistar algo, mas você não tem forças para lutar, mas pelo que você quer. Mas eu falo para vocês hoje, quem nos fortalece é o Senhor e as forças vêm dEle. As forças sozinha eu não consigo nada. Sozinha
eu não sou nada. Mas quando eu coloco minha situação diante de Deus, eu falo assim: Senhor, toma a minha luta. Toma a minha luta porque eu não consigo mais. E o Senhor toma a tua luta. E Ele começa a fazer por você. Mas quando eu quero fazer do meu jeito, da minha forma, eu estou falando assim para o Senhor: Deus, olha, já que o Senhor não fez até agora, agora é comigo. E aí você esquece, querida, que nada mais dá certo. Porque eu estou fazendo pela minha mão. E eu não sou perfeita. Mas o Senhor é. E o Senhor, Ele sabe do meu futuro. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu interior. Ele conhece o meu coração. E Ele sabe o que eu quero, o que eu preciso. E é por isso que hoje Ele tem nos ensinado que essas mulheres, ela foi uma mulher pecadora. Uma mulher ali considerada como uma mulher imunda. Uma mulher que ela era rejeitada por todos. Mas o Senhor mudou a história desta mulher. E hoje o Senhor vai mudar a tua história. Amém? Vocês creem? Amém. Glória a Deus. Então você vai começar a falar com Deus. O que você precisa que Deus faça na tua vida? O que você quer que Deus mude na tua vida? Qual é a situação que você está vivendo? Qual é o teu medo? Qual é a tua dificuldade? Porque o Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai começar a colocar situações na tua vida que você vai lembrar e vai falar: Deus, calma aí, é isso. Porque muitas vezes o Senhor coloca situações, só que você não consegue ver, porque você não está com seus olhos espirituais abertos e você não consegue enxergar o que Deus tem para a tua vida. E hoje você vai falar isso para o Senhor: Deus, eu quero olhar não com os olhos da carne, eu quero começar a olhar pelos olhos espirituais. Eu quero começar a ter a fé, essa fé que não me abala, que nenhum problema mais vai me abalar, que nenhuma situação mais vai me abalar. Eu quero crer que tudo pode ser mudado. E neste momento, eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé. Eu vou pedir para nossa DJ amada, ela vai colocar um louvor. Só que você vai começar a se entregar a Deus. Você vai começar a falar com Deus, mas de forma que você nunca falou. Nesta manhã, a tua fé vai ser ativada. Porque a história desta mulher, Deus mudou. E a tua história, Deus vai mudar. Porque não há nada que Deus não faça na tua vida. Só que Deus, Ele vai te surpreender. Porque o que você tem buscado, o que você tem pedido, Deus vai fazer além. Porque para tudo há uma mudança. E mesmo para aquele que está errado, mesmo para aquele que tem um coração duro, Deus, Ele muda. Aqui a pastora Andréia também comentou sobre, muitas vezes nós falamos assim: meu marido, ele é uma bênção, né? Para falar outra coisa, é uma bênção. Deus amado, nunca vai mudar? Muda. Sabe como que Ele vai mudar? Não é eu reclamando todos os dias dele, não é eu falando mal para ele, para todo mundo. Sabe como que é? Eu orando, eu buscando, é eu clamando. Vai ter uma hora que aí você vai falar assim: Deus, eu estou te buscando, eu estou orando, eu estou clamando, mas nada acontece. Não esquenta, querida, porque uma hora Deus vai pegar ele de jeito. Aí vai ser Ele e Deus. Ele e Deus. Mas toda mudança, tudo vai acontecer através da tua fé, da autoridade diante de Deus que você vai ter.